Bom, pessoal, estamos de volta aqui com o podcast do Christian Porcini. Como eu prometi para vocês, o nosso canal tem aula, tem discussão da norma, tem entrevistas interessantes com as assumidades, né, da engenharia civil. E hoje, uma amiga, colega de trabalho, cliente, tudo na mesma pessoa. Extrema simpatia, vocês vão perceber aqui. Diz ela que está um pouco nervosa, mas daqui a pouco fica numa boa aqui com a gente para falar e compartilhar a carreira dela. Como mulher, como engenheira, como chefe, como quem chegou, né, a galgar posições numa multinacional. Então, tudo isso nós vamos compartilhar aqui. Seja muito bem-vinda, Patrícia Ramos. Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui com você nesse seu projeto, que eu acho muito legal, muito interessante. Obrigado, Patrícia. Conta pra gente quem é Patrícia Ramos. Bom, quem é Patrícia Ramos? Quem é Patrícia difícil Ramos? essa pergunta, né? Porque nós somos várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu sou mãe, esposa, engenheira, gestora de 2 equipes de projeto civil e projeto eletromecânico, e primeiramente muito grata pela minha vida, grata a Deus primeiramente. Amém. Por tudo, por todos os desafios e pelas alegrias também da minha vida, né? Muito Estamos bom, aqui. Patrícia. Muito bom, Patrícia. E aproveitando esse gancho, né, pessoal, eu gosto muito de falar isso, a questão de dons e talentos para a honra e glória de Deus, né? A gente ser grato a Deus que nos deu talentos, é verdade. Isso não é ser orgulhoso, não é ser vaidoso, é entender. E você que está assistindo aí, você precisa entender, né? A engenharia tem vários ramos. Você pode estar aqui de curioso, que você ainda não entrou na engenharia, está querendo saber que área que você vai pegar. Você pode estar aqui já na engenharia, querendo saber se essa área de geotecnia, de fundações aí é legal ou não. Então, a gente ter esse chamado, a gente sabe aquilo que a gente é bom, desde pequeno. A gente sabe o que eu sou bom. Isso é um dom e talento dado por Deus, né? E Patrícia, conta a sua história. Então, como é que você começou na engenharia? E depois, como é que você, da engenharia, como é que foi essa passagem para o setor elétrico especificamente? Conta pra gente o que você faz hoje, né? No final dessa historinha, quem é a Patrícia hoje profissionalmente? Bom, eu comecei estudando há alguns anos atrás, não vou contar quantos, e no final do curso a gente tinha que fazer na época o estágio obrigatório, e eu não estava conseguindo encontrar um estágio. Aí uma amiga ficou sabendo de um concurso da Eletropaulo, na época a Eletropaulo era estatal ainda, e a gente fez o concurso. Aí eu passei no concurso e fiz estágio na Eletropaulo já na área de subestações. Então, meu sonho naquela época era trabalhar com obras de prédio, edifícios altos, aquela coisa, acho que muitos estudantes têm esse sonho, né? Mas aí a vida foi me levando para subestações. Depois que eu me formei, terminei o estágio, não fui efetivada, porque na época era só concurso público, né? E não teve nenhum concurso, e eu tive uma certa dificuldade para arrumar um emprego. Aí eu abri um escritório pequeno, fazia projetos pequenos de edificações, projeto de prefeitura, enfim, o que aparecesse eu estava fazendo. E depois de um tempo, eu comecei a fazer um projeto de subestações para uma empresa. Fiz alguns projetos para eles de fundações e depois fui contratada por eles. Aí passei para acompanhar, fazia projeto e acompanhava a obra. E fiquei uns 6 anos nessa vida de obra, né? E depois fiquei só em obra e depois fui contratada, passei para a Hitachi, que é a companhia que eu trabalho hoje. E hoje eu trabalho com projeto de subestações de energia e coordeno 2 equipes de projeto civil e eletromecânico. E a gente desenvolve projeto para subestações. Muito bom, muito bom. A origem da Patrícia foi desde o início elétrica, né? Foi desde o início a gente é civil na área elétrica, né? Essa característica eu tenho muito parecido com a Patrícia, né? Eu também comecei eu falo o seguinte, eu nunca queria na faculdade mexer com geotecnia. Era a última da minha lista daquelas 5 áreas da engenharia, era geotecnia. Eu falava, mas por quê, gente? Isso eu pego muito, muito pesado. A gente tem muita referência nos professores, né? E num curso de engenharia,
pelo menos aonde eu estudei, tem muita estrutura, muito. Você tem o pessoal da área de estrutural, né? E aí eu acabei focando na área estrutural, queria mexer com estruturas, mas depois as oportunidades da vida, né, nos abrem um espaço. Eu trabalhei na mesma empresa que a Patrícia, né? Eu fui estagiário na ABB, e depois engenheiro, e fui trabalhando nisso e aproveitei as oportunidades, pessoal. A gente tem que, às vezes, a gente tem que focar nas oportunidades. Por que eu falo isso? Igual eu falei com você, se eu temasse em manter a área de estruturas, eu não seria talvez não seria tão feliz hoje, tão satisfeito mesmo com aquilo que eu faço, porque eu aproveitei a oportunidade. A oportunidade apareceu, eu abracei ela e estamos aí até hoje, né, Patrícia? Mas assim, conta pra gente, Patrícia, projeto marcante, seu primeiro projeto marcante assim na sua vida, aquele que falou assim, na hora que terminou, isso, você... Né? Ufa, acabou. Quando eu estava trabalhando na Inindi, que foi meu primeiro emprego, assim, numa empresa mesmo de engenharia, nós fizemos uma obra em Cubatão, na Carbocloro. Eu acho que naquela época você era estagiário, trabalhava já na ABB também. Trabalhava na ABB com o Analberto lá. Fez até alguma visita lá na obra. E aquele projeto foi muito desafiador, porque a gente tinha um solo muito difícil. Você só não pode falar que eu era estagiário, você tem que falar assim, já era engenheiro, mas senão vão descobrir. Mas isso daí faz acho que mais de 20 anos, viu, gente? Muito mais, acho que faz uns 25 anos. Eles vão começar a fazer as contas aí, você está querendo contar. Né? Fica à vontade. Vão descobrir quando eu terminei a faculdade. Vamos corta esse assunto. Não, então, voltando, né? E lá a gente tinha um solo muito difícil, a gente começou a fazer a terraplenagem da subestação ali, encontrou um corpo rochoso enorme que não tinha sido detectado na sondagem. A gente fez diversos pontos de sondagem, pegamos lá e não pegamos nenhum ponto de rocha. Aí foi também ali assim aquela correria, porque já estava com tudo o projeto pronto, teve que modificar o projeto, nós tivemos que fazer demolição de rocha, estaca raiz em rocha. No outro lado da subestação, onde não tinha rocha, nós fizemos estaca hélice contínua. Então, tinha muro de arrimo, drenagem profunda no talude. Então, assim, foi uma escola. Realmente foi uma escola. Naquela época, eu tinha um chefe, que era um engenheiro mais experiente, que me ensinou muito. E, assim, é a história da oportunidade, né? Eu entrei de cabeça ali para tentar aprender o máximo. E quando terminou, foi realmente, ufa, terminou. Muito bom, Patrícia. E, assim, essa área da elétrica, né? Conta pra gente aqui como é que é o papel do engenheiro civil nessa área elétrica, né? Como é que é o papel? Qual que é a importância do engenheiro civil nessa área? A engenharia civil dentro da área num projeto de subestação, né, ela é fundamental, porque você precisa do civil para construir tudo. Mas o que a gente tem que ter em mente é que a civil ela tem que atender o projeto eletromecânico e elétrico. Então, tudo é concebido no projeto eletromecânico, o arranjo da subestação, os equipamentos, as locações. A gente tem várias normas para atender, de distâncias elétricas. E o civil ele tem que viabilizar aquela subestação naquela forma. Então, a gente tem que calcular as fundações, as edificações, tem que atender o objetivo final da subestação, que é ali a energia, né? A transformação da energia. Eu acho muito interessante no trabalho de subestação, né, na parte civil, é exatamente a multidisciplinariedade que o engenheiro civil de subestações tem que conhecer para trabalhar nesse projeto. Porque você faz fundações, você faz terraplenagem, você faz drenagem, você faz estrutural, você faz hidrossanitário, você faz esgoto, você faz urbanização, arquitetura. Olha só, tudo isso aqui envolve, né? Tem pontos específicos de subestação, por exemplo, parede corta-fogo. É uma parede que separa o transformador do outro ou de uma estrutura para aquele fogo não passar. Essa parede corta-fogo ela tem regras, tem
tem normas específicas para ela, né, Patrícia? Para você trabalhar. Então, é uma área muito interessante, porque ali você tem que calcular drenagem, você tem que saber um pouco de chuva, um pouco de como calcular a drenagem, como dar o caminhamento para a drenagem, você tem que saber ler topografia, terraplenagem, você tem que fazer um estudo bom, que aquilo é dinheiro, né? Custa aquele ponto ali. A Patrícia deu um exemplo aqui no projeto anterior, que eu gosto muito de falar com vocês, que investigação geológica e geotécnica de qualidade não é custo, é investimento, né? Quando ela falou aqui que foi feita a investigação num projeto anterior dela e não encontrou rocha, né? Então, assim, depois descobriu a rocha na execução. Vocês imaginam a dor de cabeça para rever projeto, rever mobilização de equipamentos, né, Patrícia? Então, essa parte assim da engenharia civil, ela é muito interessante, né, nessa área elétrica, né? Eu brinco muito, Patrícia, que na pandemia eu fiz engenharia elétrica. Não sei se eu te contei, né? Você me chegou a comentar. Eu fiz porque é para dar pitaco na engenharia elétrica, igual eles dão na civil. Eu falei, agora eu vou começar a dar pitaco também, né? Porque a turma da elétrica é um tal de acha que sabe civil, né, Patrícia? Ó, é hora de desabafo, né? Acha que sabe civil e que é fácil, e na verdade não é tão fácil. E o quão importante é o engenheiro civil em projeto e também na execução. Igual vocês viram que a Patrícia acompanha a execução, e é muito importante ter um engenheiro civil lá. Aliás, erros graves de execução de subestações e também de linha de transmissão foram porque estavam sendo fiscalizados por eletricista e não um cara da civil. Isso acontece também, né? Não que o cara não tenha competência, gente, mas eu não estou falando que ele é incompetente profissional, mas ele é incompetente no sentido de não ter a qualificação para fiscalizar a parte civil, né? É só uma questão mesmo para você entusiasmar aí que essa área... E outra coisa, gente, energia elétrica, não importa se está à esquerda ou à direita no governo, não importa se tem crise ou não, a parte de energia tem sempre trabalho, seja na indústria como na parte governamental. Tem trabalho, tem altos e baixos, como tudo na engenharia, tá, gente? Não vou te iludir. Engenharia é sazonal, é sazonal. Patrícia pode até compartilhar a vida dela, né, nesse sentido. É sazonal. Às vezes tem muita coisa, às vezes tem pouca coisa. Mas como a Bíblia nos ensina, vamos guardar nos tempos de vacas gordas para ter folga nas vacas magras, né, Patrícia? Mas muito bom. A Patrícia tem compartilhado com a gente aqui coisas muito boas, né? Andando nessa parte, né, de engenharia civil, né, de desafios técnicos, né, fundações, drenagem, estruturas, né, quais são os maiores desafios técnicos que vocês enfrentam nesses projetos, Patrícia? Olha, eu acredito que o maior desafio técnico é encontrar o equilíbrio entre custo e qualidade, porque a gente vive, né, tentando equilibrar sempre custo e qualidade. A gente tem um construtor que está ali construindo, que sempre quer fazer o mais barato. A gente tem, às vezes, engenharia de proprietário, que são empresas contratadas pelo cliente final para avaliar nossos projetos. Então, que às vezes fazem muitos comentários que acabam fazendo a gente onerar até a gente fazer uma estrutura mais robusta para atender os comentários, e a gente fica ali equilibrando. Nós temos que achar ali o equilíbrio, o meio termo, né? Tem que ter um projeto que atenda todas as normas técnicas, que tenha qualidade, que seja economicamente viável, né? Então, isso é um aprendizado, assim, na minha carreira foi um aprendizado, porque quando a gente inicia, a gente prefere sempre aliar, eu vou pelo lado da segurança, né? Então eu aumento dimensão, ponho mais ferro ali, que eu tô segura. E aí a gente vai entendendo que não pode ir por esse lado, você tem que fazer o certo, o correto e o que esteja dentro das normas e que funcione. E diante disso, a luta que a gente passa é estudar, gente. Por quê? Exatamente. Patrícia tem que estudar até hoje, eu tenho que estudar até hoje, e a turma nova tem que estudar, e a turma mais velha ainda tem que estudar. Porque a gente tem que ter conhecimento, porque para ser otimizador desse tanto, eu tenho que dar segurança para mim primeiro, como responsável técnico, para quem está me contratando como dono, empreendedor,
mas ao mesmo tempo eu tenho que ser econômico. Então, para eu ser econômico, eu não posso repetir as mesmas coisas. Então, eu tenho que buscar metodologias diferentes, eu tenho que aprender métodos diferentes, eu tenho que aprender soluções diferentes, inovadoras, etc, etc. E é por isso que a gente vai ficando com o cabelo branco, perdendo algum cabelinho, mas feliz, cara. Feliz, porque é isso que não deixa a gente morrer. Você imagina se a gente estivesse dando Ctrl-C, Ctrl-V o tempo todo. Eu, por exemplo, já tinha pirado a cabeça, né? E o que mais diferencia, então, uma obra civil tradicional de uma obra de subestações? Então, essas particularidades, né, que a obra civil ela tem que atender às necessidades do projeto eletromecânico, dos equipamentos e de todo o layout, e em projeto, em dimensionamento. Quando se faz um prédio, os esforços predominantes ali, quando você vai calcular uma fundação, por exemplo, são força normal. Quando você está trabalhando em subestações, que a gente tem pórticos, suportes de equipamentos, o esforço predominante para o dimensionamento, às vezes, é o momento. Então, você não vai encontrar uma receitinha de sapata na internet para calcular uma sapata. Você tem que estudar mais a fundo na teoria ali para você conseguir calcular uma sapata onde o esforço predominante é o momento. Né? Então, são pequenas particularidades que fazem ali aquela diferença entre um projeto comum e um projeto de subestação. Mas a mais significativa para mim é essa questão. A predominância do esforço de momento. Exato, flexão oblíqua, aquela teoria de Montoya. Você tem que estudar, como você mesmo falou. Muito bom, muito bom. E sobre inovação, Patrícia, o que está acontecendo aí na área de projetos de subestação, que já está acontecendo? Eu estou repetindo isso demais ultimamente, que prever o que vai acontecer daqui a 10 anos é loucura, porque a única previsão que a gente tem é que vai estar tudo diferente. Né? Mas assim, o que está acontecendo agora? O que a Hitachi está fazendo? O que está acontecendo em projeto de subestações novo? IA, BIM, o que está acontecendo? O que está rolando aí já de real? Então, a tecnologia, o momento é do BIM agora, né? Então, eu acredito que daqui 10 anos eu vejo um mundo em 3D daqui 10 anos. Os projetos todos diferente, né? Uma realidade virtual mesmo. E a Hitachi, estamos implantando o BIM, a metodologia BIM na Hitachi. Nós temos um programa global que tem metas, essas metas são revisadas anualmente. A nossa meta desse ano, que vai terminar agora, seria que 70% dos nossos arranjos, tanto de BID quanto de projeto, tem que ser em 3D, não é um BIM. É o primeiro passo, um 3D. Aí a próxima meta já é começar um 3D com alguma informação, parametrização, e seguir alguns pontos, né? Por exemplo, reuniões de coordenação de modelo, clash detection, começar a implementar mesmo a cultura, a metodologia, porque realmente é isso, é uma mudança de cultura. Você sai de desenhar um projeto, uma estrutura, para construir aquilo virtualmente. Então, quando a gente faz ali um projeto 3D, a gente não está desenhando, a gente está construindo uma maquete virtual. E eu acredito que é um caminho sem volta. A gente tem até no Brasil leis do governo federal para que todas as obras públicas têm que implementar BIM. Então, as mineradoras também e papeleiras, todas as últimas propostas que a gente tem apresentado, todos têm pedido BIM. Então, a gente tem que correr atrás e se adequar, porque senão a gente vai ficar para trás. Ô, Patrícia, eu acho interessante isso aí. A gente já está também lá no escritório, a gente já está trabalhando com BIM, a gente contratou uma consultoria externa para nos ajudar com as famílias, né? Que é a história das famílias, né? De definir as famílias e tal. Estamos trabalhando lá, beleza. Assim, estamos caminhando, né? Tanto que o desafio que eu fiz para a turma é o seguinte: antes que peçam, vamos fazer.
foi até ontem, né? Ontem eu estava com a Kathleen, que mandou um abraço para você, ao vivo, Manda hein? outro agora pra ela. você vai ver que eu lembrei. Tava falando com a Kathleen, falei, Kathleen, vamos fazer o projeto fulano de tal em BIM. Ah, mas não pediram, aí arrepia, né? Mas não pedi, falei, não, vamos fazer, porque é um beizinho, vamos aproveitar, vamos introduzir isso aí, goela abaixo nossa, para a gente começar a fazer esse negócio. E aí, Patrícia, e tá, beleza. Aí estão fazendo as famílias, tanto do eletromecânico como do civil. A minha pergunta para você, porque você tem acesso a isso mais do que a gente, como é que o pessoal de equipamentos, como é que está a vida do pessoal de equipamento? Eles já estão fornecendo os equipamentos para nós? Eles já estão com essa visão, a turma de equipamentos, o transformador, o disjuntor. Eu estou te perguntando isso porque quando a gente fala do modelo BIM, gente, vocês imaginem uma subestação de energia, você imagina cada pecinha daquela lançada num modelo 3D, mas não é só isso. O BIM tem lá os 4D, aquela história toda, porque a ideia é o construtor lá no final da ponta usar esse negócio e ver também interferência, mais um monte de coisa. Eu estou perguntando isso para a Patrícia, porque no nosso ramo, ela falou muito, vai falar até mais aqui, né? Daqui a pouco, nosso ramo, nós temos uma interligação muito grande do eletromecânico com o civil, ele anda junto, ele tem que, tanto que ela é coordenadora dos dois setores, ela vai falar isso, que é exatamente por isso, tem essas interferências, mas a gente usa equipamentos, então tem os equipamentos elétricos, né? Aí a minha pergunta nesse sentido, como é que eles estão, eles? Eles não estão nos fornecendo, a maioria dos fabricantes não fornece o 3D. Uhum. Alguns fabricantes de transformador têm fornecido, mas numa extensão .smtp step, que a gente consegue converter para usar no Revit, né, que é o nosso programa de 3D, o Revit. Mas, assim, nós na Hitachi, nós temos uma equipe na Índia que faz os modelos para a gente. Ah, legal, cara. Então, isso nos ajuda muito, porque a gente recebe um desenho 2D, um PDF que seja do fabricante, aí a gente envia para a Índia e eles nos retornam com um modelo bonitinho ali. Porque modelar é muito difícil. Uhum. A gente, para começar a utilizar, né, o Revit, o BIM, o 3D, já é um aprendizado, já é uma dificuldade muito grande. A gente já tem que mudar a cultura, mudar a mente, aprender um novo software, aprender a utilizar um CDE, um ambiente comum de dados, onde você vai trabalhar colaborativamente. Então, é muita informação nova e ainda modelar os equipamentos é muito difícil. Muito. Então, não sei como vocês estão fazendo, mas a gente põe uma caixa. Difícil. Por isso que eu tô falando. A gente põe as dimensões para saber interferência, mas é uma caixa, né? Por isso que eu tô te perguntando como é que eles estão nisso. Agora, gostei de você falar da Índia. Eu falo isso lá no escritório, que eu falo, cara, meu sonho é contratar uns indianos para desenhar pra gente. Imagina você dormindo, e os caras desenhando. Aí no outro dia a gente tá emitindo desenho. E eu já falei isso várias vezes, eu só não tive a coragem. Apesar que ano que vem estou indo para a China, vamos compartilhar isso aí depois. Como é que é essa integração, Patrícia, do civil com o eletromecânico? Em subestações. Isso é difícil, essa integração é difícil. A gente tem que manter uma comunicação praticamente diária, porque assim, o projeto civil, ele é o último que recebe os dados de entrada, os inputs para ele iniciar. Interessante. E ele é o primeiro que é utilizado na obra. Interessante. Então, a gente fica ali estrangulado, né? É todo mundo cobrando. E, vai mobilizar, você tem que estar com o projeto aprovado, e cadê o projeto? E o projeto eletromecânico, o mundo ideal seria terminar o projeto eletromecânico e iniciar o civil, mas isso, em toda a minha vida, nunca aconteceu. Não tem tempo para isso. Não vai acontecer nunca. Então, o projeto eletromecânico começa, a gente começa, aí muda, aí o cliente faz um comentário, muda um arranjo, muda uma canaleta de lugar, o civil já está lá aprovado, a gente tem que voltar e refazer. Então, a comunicação tem que ser muito próxima. Na era 2D, né, no AutoCAD, o que nós usamos um desenho XREF, né, um referenciado
que as duas equipes usam. Então, o eletromecânico está ali fazendo algumas modificações, ele tem que avisar o civil espera, aí esse arquivo passa para o civil, aí o civil atualiza. Então, isso ajudou, desde quando a gente começou a usar os desenhos referenciados, isso ajudou bastante, mas não resolve totalmente. A minha esperança no BIM, com modelo federado, também é manter essa rotina de coordenação de modelos, né? Criar, unificar, fazer os modelos federados e detectar as interferências. Mas sempre vai ter ali o humano atrás do computador, né? Então, a consciência dessas modificações, o eletromecânico mudou, o eletromecânico tem que avisar o civil e vice-versa. Então, a gente tem que trabalhar na ferramenta e nas pessoas, na cultura de um estar ali para ajudar o outro, né? Muito bom, muito bom. Mudando assim um pouquinho de referência do nosso assunto, a questão até legal para as mulheres entenderem aí, dando esse exemplo, né, de você, a posição que você conquistou, né? Mas lá tem uns depoimentos que, né, pesquisas, né? Pesquisas, né? De você ter sido a única mulher no meio de 100 homens, né, praticamente, numa obra. Como é que foi essa experiência? Conta isso pra gente. Emenda essa história de você hoje estar numa área... a área elétrica, ela, claro, está abrindo as portas para as mulheres, mas é uma área que tradicionalmente era para homem. Engenheiro eletricista, executor de obra, era um negócio mais, né? Hoje, é isso que eu quero falar, que hoje não tem nada a ver, mas é isso que eu estou querendo sua opinião. Eu comecei em obra, né? Eu era bem nova também, então já mulher, nova, jovem, né? Então todo mundo já olha com aquele olhar, essa menina não vai saber nada, né? Então é muito importante a gente ter certeza do que está fazendo, ter um bom, né, uma bagagem, sempre estudar é muito importante. Mas se impor também, não aceitar que, por exemplo, o que acontece, né, muito, você fala uma coisa, a outra pessoa, vamos dizer, né, o homem que está na mesa de reunião ali, repete a mesma coisa que você falou, como se você não tivesse falado. Então, a gente não pode admitir isso. Você pode ser escuta, né? Lógico, de maneira nenhuma, você não precisa ser mal educado, nada disso. Você escuta, mas reforça, fala, não, então, eu acabei de falar exatamente isso que você está repetindo. São pequenos detalhes que a gente tem que se posicionar, para não deixar ficar o dito pelo não dito. E, assim, por incrível que pareça, na obra, com os operários, o pessoal produtivo, foi no local que eu tive menos, não é desrespeito, assim, mas que eu tive mais credibilidade. Mais apoio, fui mais acolhida, e respeitada. Ali, no pessoal de obra, ali. Quando a gente começa, né, a subir as patentes, começa a aparecer um pouco mais de... como que eu posso dizer, assim, das pessoas duvidarem do seu potencial, né? Mas a gente tem que sempre se impor e se afirmar, sem perder, né? Sem descer do salto, né? Sem perder a classe. Muito bom, muito bom, muito bom. Isso é excelente saber. Então aí eu te peço assim, que você olhe para a câmera ali e dê o conselho da engenheira Patrícia para essas novas engenheiras que querem entrar nessa área, querem mexer com essa... Qual que é a dica que você dá para não descer do salto, para ter estilo de manter esse apoio e esse respeito? O primeiro ponto, né, que eu acho que é muito importante é você ter segurança segurança técnica, né? Você saber o que você está fazendo ali em cada posição que você ocupa. Estudar sempre, se impor dessa forma, né? Não deixar que... Logo no início da minha carreira, quando eu fui contratada, né, por uma primeira empresa, eu ouvi de um chefe meu, não abaixe a cabeça. Não abaixe a cabeça para ninguém, não
não é para não querendo ser melhor do que ninguém, nada disso, mas sabendo da sua posição e se posicionando, não deixar que as pessoas te diminuam, né? De uma forma educada sempre, lógico. E é muito importante você ter um mentor, um chefe em que você confia, pessoas que você possa perguntar, porque a gente não sabe, né, nada, a gente tem que viver a vida estudando e ter a humildade também de questionar, de falar, não, eu não sei, mas eu vou procurar. Vai mais longe quem pergunta. Exatamente. E ter pessoas de confiança que você pode perguntar, que você pode expor as suas fraquezas, né? Também. Muito bom. Isso é muito importante. bom. Basicamente, literalmente assim, né? A gente ter confiança no que está fazendo, seguindo junto à humildade, né? É estudar, é perguntar. Também não dar muito de coitadinho, né? Vai tomar umas pancadas. Cara, levanta, velho. Levanta. Exatamente. A pancada vai existir. Tem cara muito besta nesse mundo, cara muito grotesco, que a gente vive, convive, anda pela vida, né? Que vai ter, isso acontece. A caminhada é assim, né? A gente tem nossas pedras no sapato, né, Patrícia? Até hoje. Tem umas pedrinhas, a gente carrega elas e faz parte, gente. A gente não pode dar, ó céus, ó azar. Não, cara. Ainda mais, agora eu tenho essa impressão, o quanto as mulheres são mais detalhistas do que nós, né? Eu falo, por exemplo, na área de projeto, você vê claramente, às vezes elas são até chata, de tão detalhista que elas são e quão importante é essa chatura para essa verificação. Então, assim, em complemento ao que a Patrícia está falando para vocês, engenheiras, cara, vocês são muito boas no que fazem, vocês têm as qualidades. Aí vou de novo para a área que vocês sabem que eu não consigo sair dessa área, que é a área espiritual. Mulher foi feita para ser realmente auxiliar, mas não é auxiliar inferior, não, gente. Quando a Bíblia fala de auxílio, é no mesmo patamar auxiliar. Não é auxiliar aqui embaixo, não. É auxiliar no mesmo patamar, assim, ó. E essas situações, às vezes, são muito melhores vistas pelas mulheres. Muitas situações elas enxergam muito melhor do que a gente, mas muito melhor, né? Mas que bom. Então, Patrícia, conta pra gente, então, aí tá, beleza. Já viveu esse contexto, e como é que é liderar essas equipes? Como é que é liderar homens e mulheres, né? Eu sei que você já passou por equipes enormes, igual eu falei da sazonalidade, equipes menores, você gerencia terceiros, eu sou terceiro da Patrícia, tá, gente? Eu trabalho com a Patrícia, vou falar assim, há alguns anos. Não conta, por favor, quanto. Não vamos entrar nas décadas, não, mas há alguns anos, né? Que a gente trabalha junto. E é exatamente isso, tá, gente? Eu vou dar até um testemunho. A Patrícia, eu vou dar 2 testemunhos. O quão importante é, na minha vida, a ABB Hitachi, porque a Hitachi comprou a ABB, era a ABB, né? O quão importante eu preciso dar esse testemunho, porque é uma empresa que nos dá a oportunidade de um contrato há anos, né? Vamos falar de novo, no GHTEC, e que me permite sustentar a minha casa e a casa de várias pessoas com o trabalho da gente trabalhando. Então, isso eu preciso dar esse testemunho. E sempre com essa amizade com a Patrícia. E isso que ela falou é real. Ela pergunta. Ela não, Christian, tô aqui, o que você acha? O que eu faço agora? O que está acontecendo? E aí a gente interage. Né? Eu conto uma história, Patrícia, que foi a história que mais me emocionou na minha vida. Eu conto isso tranquilo. Eu abri o escritório da Adonai, nós fomos projetar para a ABB uma linha de transmissão, fizemos 1, 2, aí toca o telefone. Isso para mim foi aprendam. Tocou o telefone, aí quem que era? Meu professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Ô, Christian, eu tô com um projeto de linha de transmissão aqui, é isso, eu escutei, né? Aí no meio da conversa, peraí, professor, o senhor tá pedindo a minha opinião? O senhor quer saber? Ele é bem bruto, ele é bem... Aí me soltou uns 3 palavrão, você tá mexendo com esse trem, tá todo mundo falando que você é bom nesse trem. Eu falei, cara... Aí eu chorei, né? Eu sou chorão, aí eu chorei. Eu falei, o senhor tá me perguntando? Cara, aí ele falou, a vida é assim, cara. Você tem que ter pessoas na sua agenda telefônica
que você vai perguntar, trocar ideia, conversar. Você vai ter liberdade de pegar o telefone e ligar. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você está fazendo um projeto, não vai pagar nada para ele não, mas lá na frente ele vai te ligar também. E isso é muito importante, né, Patrícia? Isso é fundamental, fundamental mesmo. Existe alguma política ou prática na Itachi que você destaca como exemplo desse negócio de inclusão, desenvolvimento de talentos? Tem. A Itachi, e assim, eu posso te afirmar que não é uma política simplesmente só no papel escrita. De uns anos para cá, a Itachi tem vários programas que é diversidade, equidade e inclusão. Então, tem grupos de minorias para discussões, a gente tem treinamentos e políticas mesmo, aceleração feminina, para aumentar o número de contratação de mulheres, porque, por incrível que pareça, a Itachi não tem 25%, a meta é chegar a 25% de mulheres no corpo de empregados, né? Não tem 25%. A gente tem muitas mulheres, incrível, muitas mulheres, né? Mas é incrível. É uma área... E tem um programa de aceleração da contratação de mulheres. Assim, pessoal, a dica, hein? Podem se candidatar lá, meninas. E vários temas de discussão de grupos de minorias, né? Muito bom. Como um todo. E é realmente de verdade, não é só no papel. Muito bom, excelente, excelente. Você já falou da carbocloro, vamos deixar ela para trás, carbocloro. Tirando a carbocloro, qual foi o projeto mais desafiador que você fez, Patrícia? Nossa, tirando a carbocloro, assim, eu não diria um projeto mais desafiador, mas assim, na minha carreira eu tive alguns grandes desafios. Por exemplo, logo que eu me formei, que eu abri um escritório, comecei a fazer projeto. Então, você foca ali em estudar projeto, teoria e tal. Aí eu passei para a obra, que foi um desafio, porque eu estava ali na prancheta, no computador, trabalhando e tal. E aí vai para a obra. Muda completamente o foco, né? Você tem que começar a estudar outras coisas, programas de qualidade e tudo mais. Aí, de repente, eu mudei novamente da obra para o projeto. Foi outro desafio. Aí tive que estudar novamente, fui atrás de pós, tudo aquilo. E quando eu iniciei, né, na ABB, na época que hoje é Itachi, eu era projetista civil, depois eu passei a coordenadora do grupo de civil, e num certo momento eu passei a coordenadora de civil e eletromecânico. Foi mais um desafio, porque a minha formação é civil, eu não entendo nada de elétrica, não fiz a faculdade de elétrica, mas tive que encarar ali o desafio, lógico, que a gente tem uma noção, né? Tem uma noção ali das normas, da subestação, mas foi mais um desafio. E agora eu estou passando por mais um desafio, quando eu já estava tudo sossegada, tranquila. Zona de conforto. Agora está tudo bem, é só ir fazendo os projetos. Aí vem o BIM, para desestabilizar mais uma vez, que é mais um desafio que a gente está passando. Então, eu acho que ao mesmo tempo é isso que motiva a gente. Claro. Os desafios ali que você tem que dar um gás, né? Fala, nossa, agora tem que estudar de novo, gente. Esse é o problema. Assim, curiosidade, né? Até saindo um pouco do script aqui. Quais são os maiores erros que você na sua carreira viu em projeto de subestação? Os maiores erros, assim. Não precisa falar projeto, mas assim, geral. Onde que o bicho pega? Onde a Patrícia vira e fala assim, toma cuidado aí, fulano, nisso aqui, o cara que tá começando, abre o olho. Assim, dica. Mas agora eu me lembrei de um erro que a gente cometeu, minha equipe de projeto cometeu, no projeto de uma parede corta-fogo. E ali, né, teve no cálculo da parede corta-fogo, a gente errou lá, não sei porquê, o que aconteceu, enfim. E essa parede, ela literalmente caiu. Nossa.
Desespero. Mas assim, Deus é tão bom na minha vida que foi bem no final do ano e não tinha ninguém na obra. Porque foi aquela parada de final de ano da obra. E aí me ligam, acho que era dia 26, 27 de dezembro, me ligam que a parede caiu. Caiu, meu Deus. Mas não tinha ninguém na obra, ninguém ufa. se feriu, o prejuízo foi só material. Mas assim, foi... E a gente tinha transformador já? Caiu em cima do transformador? Não tinha, estava na obra, só a parede só estava lá de pé, então foi só a parede só mesmo. A parede mesmo, o prejuízo. Mas imagina o potencial desse acidente. Se tivesse uma pessoa trabalhando ali embaixo, eu acho que eu carregaria uma culpa pelo resto da vida. Sem dúvida. A gente verificou o projeto, a pessoa que verificou, o engenheiro que verificou o projeto, ele até percebeu alguma coisa ali, mas deixou passar. Depois ele né, assim, porque a gente não procura culpado. Né? É a cultura da Hitachi, né? Não é de procurar culpado, você errou, você vai ser demitido, não, nada disso. A gente procura a razão para não, a razão aprender do que ocorreu para aprender e não acontecer de novo, né? E esse engenheiro, ele até falou, nossa, eu até pensei em comentar esse ponto aqui, mas eu achei que não ia ter problema, e teve o problema. Então, assim, é uma coisa que eu aprendi e levo comigo para o resto da vida. Qualquer coisa que você desconfie de um projeto, vai verificar. Perfeito. Mesmo que você ache que, não, eu estou sendo detalhista demais aqui, não. Verifica, porque o trabalho da verificação é muito menor do que o trabalho depois que acontece um problema, né? Então, isso também foi uma coisa que me marcou, assim, eu nunca esqueço dessa história. Muito bom, Patrícia. Legal, gente, tá vendo como é que são as coisas assim, esses compartilhamentos aí são importantes para a gente aprender. E uma pergunta, né? Perguntar isso para coordenação de projeto é fundamental. Como é que você compatibiliza prazo e qualidade? Eu pergunto, você quer no prazo? Você quer? Bem feito. Não, gente, brincadeira. Dá vontade de perguntar, mas né, não posso. Né? Aí eu brinco também. Você quer prazo ou qualidade? Eu quero prazo e qualidade, mas aí é caro. Eu não tenho dinheiro. Exatamente. Você tem que fazer no prazo, qualidade e barato. É isso aí. Esse é o nosso dia a dia. Assim, a gente, né, procura atender a todos os requisitos necessários, né? Mas a gente tem muitos processos muito maduros, né, na Hitachi. Então, a gente tem processo de verificação de projeto, processo de emissão, tem um processo muito robusto na Hitachi. A gente procura seguir esses processos para garantir a qualidade. E o prazo, eu acho que é o maior desafio nosso, porque os prazos estão cada vez diminuindo mais. Um contrato que alguns anos atrás era de 36 meses, agora é 24. A gente tem pego contrato de 14 meses. Sendo que, às vezes, só o prazo do transformador da fabricação é 10 meses. Contrato geral, né, Patrícia? Não é de projeto, não. Não é de projeto, é o geral mesmo. Para deixar energizado. Assinou o contrato, entrega energizado. 14 meses é muito pouco. Então, o que a gente mais sofre é para conseguir atender os prazos. Mas é ali, a gente tem que ter uma equipe comprometida. E o que eu acho que é muito importante é participar, todo mundo que está trabalhando no projeto, é participar das necessidades, é mostrar, a gente tem um contrato, que tem, se não entregar vai ter multa, então todo mundo se responsabilizar, entender qual que é a parte dele nesse processo, né? Processo todo. Que é fundamental. Exato, se você atrasar aqui, a gente não entrega, a gente vai ser multado e a bola de neve vem. E, ao mesmo tempo, se você entrega no prazo aquilo que está energizado lá, cara, olha lá, você tem seu dedo lá. Exatamente. Ninguém está sabendo, mas você pode ter orgulho, conta para os netos, né? Exatamente. E que tipo de erro técnico é inaceitável para você em obra? Então, assim, o que eu acho que é inaceitável mesmo é não seguir o projeto porque não quer.
Uhum. Porque a gente em obra já, né, viu muita coisa, né? Já viu de tudo. Muita criatividade. Muita criatividade, exatamente. Mas deliberadamente você ter um projeto e não atender aquele projeto e não questionar a engenharia, porque tem 1000 maneiras de se fazer a mesma coisa. Você pode chegar no mesmo resultado de 1000 formas diferentes. Mas se tem uma forma que foi aprovada, que foi pensada, que você tem uma memória de cálculo, você chegar na obra simplesmente fazer de uma forma diferente, eu acho que é inaceitável. E também, assim, falta de responsabilidade, né? Porque muitas vezes a pessoa, quando erra por ignorância, eu acho que, né, não é perdoável, vai, vamos dizer assim. Mas por falta de responsabilidade, eu acho que não tem perdão, né? Entendi. Isso é irresponsabilidade é complicado. Tal como você falou, né? A gente precisa dormir tranquilo com a cabeça no travesseiro, né? Exato. Os impactos nossos são muito grandes, né? Quando você falou da parede que caiu, alguma coisa que possa acontecer, é vida. Então não é uma decepção que eu errei o meu trabalho, simplesmente. É o impacto daquilo, né? É o impacto daquilo. E a gente tem que ter essa responsabilidade. Patrícia, a gente tem que caminhar para o final. Não tem jeito, o papo tá bom, a gente tinha que continuar falando, mas a gente tem que funilar, né? E aí eu te pergunto, como é que você enxerga a engenharia civil dentro do setor elétrico nos próximos anos? Em 3D. 3D. Em 3D. Não, eu acho que assim, o futuro da engenharia civil dentro da elétrica, o setor de construção mesmo já está muito mais envolvido em BIM, digitalização, gêmeos digitais, tudo isso. O setor de energia, ele está caminhando mais devagar, na minha visão, né? Ele está caminhando mais devagar, mas é o futuro. Daqui a 10 anos, eu acho que a gente vai estar completamente digitalizado e não tenho ideia do que vai ser de IA, de inteligência artificial, como vai ser a nossa vida olhando por esse lado da inteligência artificial. Mas o que eu tenho certeza é que eu concordo o BIM vai estar implementado em tudo. A gente não vai mais ter um desenho 2D, não vai mais usar o AutoCAD, como foi a transição da prancheta para o AutoCAD, né? Eu acho que do AutoCAD para o BIM vai ser muito mais rápido. Também acho. E o que você está falando é verdade, pessoal. Investe num Revit ou similar, investe hora estudando isso, investe em IA, vai estudar inteligência artificial, vai estudar algo que una IA com Revit, com BIM, com 3D, tudo que a gente está falando. Esse que é o pulo do gato ali, ó. E não é no futuro lá não, cara. Dependendo da época de faculdade que você tá, ou de ser informado que você tá, já tá acontecendo, viu? Você já tá atrasado, vamos falar assim, né? Tem que correr atrás mesmo, né? E Patrícia, por essa trajetória, por tudo que você falou com a gente, o que te motiva ainda, né, a continuar? Tem muitos anos pela frente, tem muita coisa, muita água para correr debaixo da ponte ainda, né? E o que te motiva ainda? Quais são suas motivações? Conta pra gente. Acho que a minha motivação são os desafios mesmo. E, como eu te falei, né, todas essas transições de carreira que eu fiz, é como se eu estivesse começando de novo. Então, quando você começa a ficar cansado, você fala, puxa vida, já estou cansada, esse negócio de engenharia do proprietário comentando nossos projetos, não aguento mais. Aí vem o BIM, dá aquele ânimo novo, né? Fala, não, vou começar de novo aqui. Então, acho que é isso que me motiva. E eu estou realmente muito motivada com essa implementação de BIM que a gente está passando, está vivendo. E eu tenho o sonho de ver, assim, toda a minha equipe dominando mesmo. Todo mundo com a telinha do 3D aberta 3D, ali. Dominando o Revit, que é o nosso software, né? Que a gente tem que trabalhar, dominando as tecnologias e fazendo o negócio acontecer, né? Isso muito hoje bom. O que está me motivando é esse objetivo. Para a gente fechar a nossa conversa, Patrícia, olha para a câmera
e deixa seu conselho. O que a Patrícia Ramos, engenheira Patrícia Ramos, mulher, mãe, esposa, tem uma petzinha lá também, né? Tem. Como é que é o nominho dela? Mais nova, a Zaya. A Zaya. Tem um filho que é engenheiro civil, que trabalha na área, pessoal. Ou seja, a mãe deu o exemplo que ele seguiu, né? Tudo isso. Deixa seu conselho pra gente, por favor. Assim, o conselho que eu deixaria, né, invista na transformação digital mesmo, em estudar essa área, como a gente tem comentado aqui, em desenvolver as chamadas soft skills, né, que é a habilidade de lidar com os problemas do dia a dia, porque hoje em dia muitos jovens têm dificuldade de aceitar um não, de interagir com as pessoas, né? E o mundo corporativo, às vezes, é um pouco cruel, né? Ele vai te falar mais não do que sim. Então, acho que isso é importante, desenvolver a habilidade de comunicação, de interação com pessoas, né? E no digital ali, o futuro da gente está no desenvolvimento do digital. Muito bom, Patrícia. Eu te agradeço mais uma vez pela presença, por ter aceitado o convite, Obrigada, por eu que tudo agradeço. que você falou aqui, que você ensinou para a gente, compartilhar toda a sua carreira brilhante com a gente. Muito obrigado mais uma vez, Patrícia. Muito obrigado. Pessoal, deixa o seu like, inscreva-se no canal se você não é inscrito, deixa a sua pergunta. Tem alguma curiosidade de alguma pergunta que ficou para a gente mandar para a Patrícia? Pode me mandar que eu mando por zap, ela mesmo vai acompanhar o canal lá, ela pode responder, ela vai passar essas informações. Fique tranquilo, tá bom? Compartilhe a informação e até a próxima, então. Um abraço.